Olá, eu sou o Sani Machado e como você sabe, a finalidade deste canal é ajudar pessoas a terem o controle de suas vidas através de pensamentos e atitudes positivas. O convidado já tá aí, ele já tá aí esperando eu começar essa live incrível. Eu tava demorando um pouquinho para começar porque eu tava chamando mais pessoas para participar dessa live. Isso aí, seja bem-vinda, Milene! Hoje é uma live para falar hipnose e falar em público. O meu convidado já entrou aí, ele me chamou, aí eu não respondi porque eu tava abrindo a live, Marcelo. E ó, eu só demorei porque, galera, sejam bem-vindos, Regina, Pri, porque boa noite, porque eu tava chamando mais pessoas lá do TikTok, eu deixei uma mensagem lá pra gente trazer mais pessoas para essa live, por isso eu demorei um pouquinho para começar um pouquinho depois. Eduardo, seja bem-vindo para começar depois. 9 deu o quê? 9:05, 9, eu não sei que horas agora, eu tô sem relógio, mas deve ser umas 9:03, 9:04 aí. Então eu demorei só para abrir essa live, galera, só porque eu precisava deixar um recadinho lá no TikTok para chamar os seguidores de lá também e deixar essa live aqui mais popular aí, né? Isso aí, o meu convidado, que é o Marcelo Lavado, e eu chamei ele para essa live porque ele é um especialista em 10:04. Obrigado, Eduardo. Então, o Marcelo Lavado, esse hipnólogo, hipnoterapeuta, palestrante, Heitor, seja bem-vindo. Ele é um especialista aí, ele ajuda pessoas através da hipnose, justamente nessa... Ele ajuda de várias formas, mas uma das questões que ele tem aí muita experiência é falar em público. E ele vai falar da experiência dele, vai falar como isso tem, né, como ajudou ele e como hoje ele ajuda as pessoas. Enquanto as pessoas estão chegando aí, ó, enquanto o Marcelo, já vou chamar ele aqui. Enquanto eu não chamo ele, eu quero que você que está aqui nessa live compartilhe essa live aqui, ó, no aviãozinho, para as pessoas que você acredita que precisa saber dessa informação, saber como que como que a hipnose pode ajudar nas questões de falar em público. Então manda esse aviãozinho, compartilha, aperta no coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho, mais relevante fica essa live e mais pessoas vão participar, tá? Show de bola, Marcelão, é isso aí. Thalita, seja bem-vinda. Julie. Bom, eu vou chamar aqui o meu convidado já. Vou chamar ele aqui, que é o Marcelo Lavado. Aqui, Lavado Oficial. Citação para ele. Ele vai dividir essa tela aqui comigo enquanto ele está chegando aí. Isso. Opa! Fala, Acho que tá enquadrado aqui. E aí, meu irmão? Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume. Como é que tá? Tá bom o som? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Como que tá aí? Porque pra mim, como que tá minha tela? Tá vendo também a conexão? O som pra mim tá um pouco baixo, o seu, mas eu não sei se é só pra mim ou se é pra todo mundo. Então segura aí que vamos melhorar este som. Boa noite, galera. Quem tá aí? Isso. O som, a Ivy falou que o som tá bom. Pra ela tá bom lá. Tá bom, às vezes pode ser aí, claro. Mas vamos lá, vamos colocar aqui um fonezinho de ouvido que fica perto daqui. E aí a gente melhora. Quando você vai colocando o fone aí, eu ainda tô assim, tentando entender como o senhor consegue ser uma celebridade no TikTok também. Você vê, cara, e eu fui lá deixar uma mensagem lá. Não sei se as pessoas vão vir, às vezes vêm pessoas de lá, né? Eu, na realidade, tenho muitos seguidores aqui no Instagram que vieram de lá também e tem me acompanhado, legal, né? Vê se melhorou agora aí. A Pri também falou que estava baixo. Ó, a Stephanie tá entrou agora aqui, ó, que é a ST Viana. Ela me conheceu no TikTok e hoje ela me segue aqui no Instagram. Inclusive, fiz uma live semana passada, ela participou, foi muito bem. E ela não acreditava em hipnose, Marcelão. Ela só acreditou porque ela participou da live
E aí, ó, a Ivy falou que tá bem. Amanda, então tem uma galera aqui que Legal. também vem do TikTok, né? Então vamos lá. E é legal, né, Sani? Porque que nem você falou aí, eu também não acreditava antes de passar pelo processo. Então é normal, né? Mas é isso aí, uma boa noite, galera. Vou me apresentar aqui rapidinho, só para a gente fluir aí. Vai Eu lá. sou o Marcelo Lavado, tá, pessoal? E hoje o meu foco, graças até uma conversa que eu tive com o Sani, o meu foco é justamente nesse ponto. É o medo em geral, né? Mas o medo de falar em público. E aí eu estou especializando nessa área aí que eu acho que é bem bacana, porque para mim, Marcelo, ele é a base de tudo. Se você é o medo que te trava em todas as situações. Então isso é bem legal, né? Show de bola, Marcelão. É isso aí. Bom, para quem também, ó, o Marcelo é um grande hipnoterapeuta, tem várias formações, né, Marcelo? Uma delas eu sei que é Omni, Sim. e é claro, entre outras aí que você vem se especializando. Ah, ó, para vocês terem uma ideia, para terem uma ideia como essa vida assim, ela é meio louca, né? Eu conheci o Marcelo, a gente fazia a academia do Sesc, mas era assim, era só um passando, né? Beleza, tal. A gente tinha em comum lá os professores do Sesc e o pessoal sabia que eu era mágico. Na época eu já estava já na hipnose. E Sim. aí um dia fiquei sabendo lá, acho que a gente foi fazer. Acho que eu cruzei com você, nós cruzamos com você, acho que foi no curso da Omni, não foi? A gente foi fazer acho que uma apresentação, alguma coisa assim. Vocês foram fazer uma divulgação sobre o show que ia voltar. O show Isso, magicamente isso, era bem começo de ano, ia isso. começar a temporada. Aí eu fiquei olhando e falei, meu, com esse cara de algum lugar, velho. É isso aí mesmo. Foi. Foi E aí legal. acabou. Depois, ao final da apresentação, eu fui lá falar com você, perguntar se era você mesmo. Falei, não é É possível. isso mesmo. Foi. Verdade, Ah, verdade. legal. Legal. A Regina tá falando assim, Não, ó. show. Hoje em dia falar em público é essencial. Total, né, Regina? Justamente por causa disso que a gente fala que a conversação, a forma de você se expor, a oratória, estar na frente de pessoas, né? Isso é muito importante e eu acho que é de um modo geral na vida de todo mundo, de todo ser humano, né? E aí, Marcelo, o que que você fala para mim? Como que você quer? Fica à vontade, aqui a live é Cara, sua. valeu, Vai valeu. lá. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha história, como que eu consigo superar isso, tá? Porque assim, a gente não fala de cura, então a gente fala de eu entendo, eu sei a origem, eu sei o meu problema, que foi a hipnoterapia que fez isso comigo, e hoje eu supero ele. Então, um exemplo, antes de começar aqui, dá, né, o coraçãozinho dá aquele friozinho na barriga, mas é normal. Isso é normal para tudo que é legal, né, que a gente vai fazer na vida. Mas voltando, o que aconteceu? Eu descobri que eu tinha isso através de uma sessão da hipnoterapia, até então eu não tinha identificado, e começou lá atrás, só para vocês terem uma ideia, não sei se nas suas lives, Sani, algumas eu acompanho, você fala o processo, como funciona o processo da hipnoterapia? Não, não falo, mas fica à vontade, pode ficar à vontade aí. Nunca falou, legal. Vou falar para vocês como funcionou o processo comigo, tá? Eu estava procurando alguma coisa diferente na internet, cheguei até a hipnoterapia, até o curso da Omni e tudo, e eu falei, cara, vou ver esse negócio. Mas, na verdade, ali a minha expectativa era que desse tudo errado, porque eu não acreditava em hipnose. Para mim, aquilo era charlatanismo, mas era algo que eu ia fazer só para provar que ia dar errado. Então, era mais um projeto na minha vida que eu ia começar para não dar certo. E aí, eu cheguei para fazer a sessão da hipnoterapia, foi onde eu descobri essa minha origem. E eu costumo falar que, assim, o medo, a gente aprende ele em um determinado período da nossa vida, provavelmente quando você nasce até os seus 8 anos, é plantado uma sementinha. E essa sementinha, ela é regada e cultivada durante sua vida toda, até que ela te trava em determinado momento, que virou uma árvore cheia de medos ali. Mas os medos, eu defino como dois tipos de medo só, Sani. É um medo real, que é um medo que te protege de uma realidade, e um medo Sim. psicológico. O resto, os nomes que a gente dá, até o próprio medo de falar em público, medo do fracasso, medo do sucesso, isso tudo para mim é rótulo. A origem é sempre o mesmo, é o seu psicológico. Fazendo essa analogia, eu consegui entender que, através disso, fica mais simples de entender e mais fácil de se superar. E aí eu vou falar como que foi a minha história. Minha história, quando eu cheguei na sessão da hipnoterapia sem acreditar,
No entanto, a gente preenche uma ficha de anamnese, por que você veio buscar aqui a hipnoterapia? Então, para mim, não tinha problema nenhum. Pô, tratamento, terapia, eu sempre fui cético, terapia é coisa para louco, eu tô bem, tô saudável, faço minhas atividades, Crença, né? né, cara? Total, total. Desconhecimento total, né? E aí eu cheguei, deitei lá no divã lá do Leonardo, que foi meu hipnoterapeuta, e, cara, ele me levou a várias emoções ali, chorei que nem uma criança doida, mas eu descobri que essa minha origem, desse medo de falar em público, ou desse medo em si, foi quando eu tinha 6 anos e meu sobrenome é Lavado. Então imagina uma criança de 6 anos, a professora chama Marcelo Lavado, os aluninhos dão risada, por causa do sobrenome. Na nossa época ali, a criançada era cruel, né? Ninguém sabia o que era bullying, só faziam. E aí eu Isso fui mesmo. começar a ler, só que eu nunca tive o hábito de ler. No entanto, eu comecei a ler agora, depois que eu procurei a Omni, eu falei, caramba, eu preciso estudar, porque se eu não estudar, não vou... Eu comecei a ler, ter o hábito de leitura, de pegar livros e ler. Eu nunca tinha lido na minha vida, porque eu nunca achei que precisava, né? Ler livros que eu tô dizendo, né? Sim. E aí, o que aconteceu? A galerinha começou a dar risada, e ali eu já plantou uma sementinha dessa exposição. E aí minha mente assimilou, quando eu tenho uma exposição, o pessoal dá risada, e ele se sente mal. Me senti mal, chorei no dia todo. E aí foi indo, então a sementinha estava plantada, depois teve um outro fato, que foi quando juntou todas as salas de aula por ordem alfabética. Hum. E aí na minha sala tinha tipo uns 15 Marcelo, tinha um monte de gente com o mesmo nome. E o meu era Marcelo, número 24. E na nossa época, você sabe que o 24, jogo do bicho, viado, fudeu. Então, É isso mesmo. hoje a gente entende que, meu, é foda, né? Não, eu nasci no dia Mas 20. aí, Eu nasci no dia 24. Você imagina que talvez eu também tenha sofrido por isso. não, total. E na nossa época, se você ainda ficasse puta, era pior ainda, né? Sim, claro, total. Isso. E aí, o que aconteceu? Isso daí reforçou ali aquele medinho. Então, beleza. Aí, um fato que eu lembro, vou contar só alguns, porque o negócio foi longo. Foi 4 horas ali, Claro. baiano, né? Mas os principais fatos. O outro foi quando eu tinha 11 anos. Eu tenho um irmão mais velho. E aí, chega a 11 anos, ele tinha 13. Ele já pegava as menininhas. Eu ainda estava só jogando bola, empinando pipa, essas coisas. E aí, ele arrumou uma menininha para eu ficar, mas não me contou. E aí contou para a escola inteira, menos para mim. E quando eu saí, cara, cheguei na porta da escola, tava todo mundo me olhando. E aí eu fui entender, falei, ué, o que tá acontecendo? Aí ele me falou, a menina tal quer ficar com você. Meu, na hora veio exposição geral, não sei o que, eu não sabia o que fazer. Perguntei para ele, falei, e aí, o que eu faço? Né? Já que eu tô aqui, tem que fazer alguma coisa. Claro. Aí ele falou, vai lá e pergunta para ela se ela quer. Aí eu fui e perguntei. Aí ela falou que queria. Aí eu voltei. Ela quer. Ele falou, pô, então vai lá e beija a menina. E caramba, né? Eu não sabia, nunca tinha feito. Só que a menina já era mais experiente. E eu fui e fiz o que tinha do jeito que eu imaginei que seria o certo. Cara, foi uma bosta. Beleza, fui para casa no dia seguinte, todo mundo da escola tava falando, me zoando, botando apelido, aí fudeu de vez. E ali eu gerei, minha árvore cresceu, e Sim. aí meu medo de exposição foi formado ao máximo. Teve alguns outros fatos que reforçaram mais ainda, mas esses são os mais relevantes. E aí o que aconteceu? Eu não sabia até então que eu tinha isso. E o meu problema era justamente a exposição, que é um tipo de medo psicológico. Então, toda vez que eu era procurado por algo que eu estava fazendo, eu fugia e começava um projeto novo. Então, só para você ter uma ideia, eu comecei uma faculdade de educação física, comecei a trabalhar na área, começaram a me procurar como educador físico, eu tranquei a faculdade e parei. Eu Nossa. comecei uma faculdade de gastronomia. Quando me procuraram na área, eu parei. Eu comecei uma faculdade de gestão comercial, na época que eu trabalhava, virei gerente numa empresa que eu trabalhava, comecei a ser procurado por aquilo, parei também. Então, tudo que eu começava, eu parava, porque eu estava sendo exposto. Minha mente fala, não, vamos começar um projeto novo, porque quando você está no começo, ninguém te conhece sobre aquilo. E aí eu entendi, através da hipnoterapia, que meu problema era a exposição em si. Mas, na verdade, hoje eu Estar em entendo evidência, né? isso. E aí, na conversa que eu tive com o Sunny, por isso que eu falo que eu devo muito a ele isso, é um tipo de ansiedade.
Porque o medo que eu tinha de estar em evidência me gerava uma ansiedade onde fazia eu fugir, que é uma das, né, luta, fuga ou trava. Então isso foi sensacional. Mas essa foi a minha história, como eu cheguei até aí, eu cheguei na hipnoterapia, fiz todo o processo e entendi. Mas mesmo fazendo o processo, uma outra coisa que eu descobri depois é a ação que me fortaleceu. Então a gente sabe hoje, né, Sânia? A gente faz lá a sessão com as pessoas, aí a pessoa sai bem. Porque ela pensa, meu, sai bem, porra, legal, tô bem, não sei o quê. Só que se ela não coloca em prática o que ela realmente trouxe ali, ela não coloca aquilo à prova, ela nunca vai fortalecer a mente dela e aquilo nunca vai fixar e ela ter certeza que ela está bem. No entanto, eu só fui ter essa certeza mesmo após me formar na Omni, e aí eu fui palestrar a primeira vez, que me convidaram, eu falei, não, vou palestrar. Falei, não, vamos lá, né, para ver o que acontece. A primeira palestra foi horrível, foi uma bosta, literalmente, assim, falei tudo atropelado, falei correndo, ninguém entendeu nada, mas eu acabei ela. Falei, caramba, cara, falei para 20 pessoas aqui sobre um tema que eu gosto, que é hipnose, e deu tudo certo. Tô vivo. Olha, eu sirvo para esse negócio. E aí eu vi que eu falei, cara, é assim a vida. É isso aí. Mas é isso. Você se colocou à prova na realidade, né? Aquilo que você falou, você tinha passado pelo processo, aí você precisava depois passar realmente a prova para, a gente fala que para sinapse colar, né? Essa que é a real, né? Justamente nisso, né? Ela já tinha colado, só precisava Exatamente. reforçar mais ela aí. Cara, que história incrível. Bom, para quem tá aí, ó, quem aí tá aqui nessa live, bom, começou a entrar gente aí, da boa noite para quem entrou, e a gente tava aqui focado na história do Marcelo. Para quem entrou agora, o Marcelo Lavado é uma pessoa que está aí falando sobre o falar em público, quais foram os problemas que ele teve. Ele relatou aqui a sessão de hipnoterapia, então muitas pessoas que estão aqui provavelmente já procuraram sobre hipnose e querem saber como é mais ou menos um tratamento. O Marcelo, ele falou aqui da vida dele, de quando ele foi procurar a hipnose. E olha só que incrível que acontece. Ele não sabia, ele nem imaginava que o problema dele era falar em público ou estar exposto, né, estar na frente de pessoas. Ele identifica isso depois do quê? De uma sessão de hipnoterapia. Até acho que foi a Milene aqui que falou assim, que ela deu risada, né? Puxa, você já vai procurar um negócio pensando em falhar, né? Então, Sim, é muito louco isso. Porque, e olha só, Milene, não é só ele não. Acho que a maioria das pessoas acabam procurando, acreditando já que não vai dar certo, entendeu? E aí aquilo que a gente sempre fala. A diferença aí, no caso, eu acho que é a sua, Marcelo, é que deu certo. Porque a gente sabe que deu. muitas pessoas, quando vão com essa mentalidade de fracasso, fracassa. Porque a mente, ela é Sim, incrível. Aquilo que você pensa, ela vai fazer acontecer. Então, se você acreditar que não vai sim, conseguir, a probabilidade de você não conseguir vai ser grande. Mas, e se não conseguir, vai reforçar. E aí você vai falar, vai ter aquelas frases feitas. Ah, eu sou fracasso, né? Com o mesmo Marcelo falando aqui, ele provavelmente algum momento da sua vida você teve aquelas frases, tipo assim, eu começo um monte de coisa e não termino, né? E essa é uma frase sim. recorrente, gente, recorrente em toda a terapia. Todo mundo que procura por terapia tem essa questão. Ah, eu começo e não termino. Mas as pessoas às vezes não terminam por alguns motivos. Alguns motivos realmente eu falo, Marcelo. Tem pessoas que me procuram e falam assim, ó, você não terminou porque não era para terminar. Me fala aquilo que você já terminou. E aí ela me relata, ó, eu Sim. terminei isso, ok. Agora, no seu caso, talvez, é claro, a gente já entendeu, você entendeu. O não terminar era a exposição, tipo assim, você era o cara, estava em evidência e é essa exposição que você acredita hoje, né? Acredita não, entende que era lá atrás. E não, Sim. como não ser, pelos relatos que você tem, é aquilo que eu falo para as pessoas, a gente só sabe da gota que derrama o copo, né? A última gota que faz o copo derramar. A gente nunca lembra, Transborda ali de. a gente nunca lembra da primeira gota que caiu, né? Aí é aquela que cai, depois vai caindo outras, vão reforçando e acaba gerando isso. Marcelão, incrível, Exatamente. cara, incrível. Me fala agora aí hoje como que você tem trabalhado com isso, como que isso tem, né? Você falou que eu te ajudei aí, cara, eu, na realidade, eu quero te ajudar todo Ah, mundo. sim.
Porque uma das coisas que eu acho que foi mais importante para mim, que eu acho que foi a virada ali, Sani, que a hipnoterapia me trouxe, um outro ponto também que eu vou te falar, que eu procurei falhando e talvez eu não falhei na sessão, e me vem muito forte isso, porque eu queria fazer o curso da Omni. Para eu fazer o curso da Omni, eu não tinha dinheiro, eu tive que vender meu carro. Então, peraí, Marcelo, né, só para dar uma explicação para a galera aqui, ó. Quem não conhece, a gente está falando aqui de Omni, o que é isso? Então, só para vocês entenderem, tá. galera. A Omni é uma instituição que ela forma hipnoterapeutas. A Omni, ela é uma instituição que tem, em 2018, 2019, ela fez 40 anos. Então, hoje ela é suíça, mas ela tem uma nacionalidade inicial nos Estados Unidos, por Gerald Kein. E ela é a nível mundial. Então, ela é uma instituição de treinar, né, formar hipnoterapeutas a nível mundial. É um certificado que você recebe internacional. E o valor desse treinamento eu não gosto de falar essa palavra caro, mas ele tem um valor alto. Né, Marcelo? Não é caro. Sim, ele tem, assim, pelo que ele entrega, que a gente brinca muito lá, né? Você chega no terceiro dia de formação, você já pagou. Pelo que te entrega, pelo que me fez. Por mais que eu não trabalhasse na área, só a mudança que fez para eu entender como funciona a minha mente já estava bem pago. Mas, né, eu fui para trabalhar. Então, como eu vendi ele e eu queria fazer, aí antes né, até conversando com a minha mulher, ela falou, passa pela sessão antes para você ver como funciona. E aí eu fui lá passar pela sessão. Por quê? Eu tenho que entender, né? Eu sempre fui vendedor. E a gente só vende o que a gente acredita. Sim. E aí eu falei, não, vou passar pelo processo. Se o processo for bom mesmo, aí eu fecho o curso. Se não for bom, beleza, compro outro carro e vida que segue. É isso que eu falo agora. Porque, pra vocês terem uma ideia, galera, ele está vendendo o carro dele para pagar, né, para ter dinheiro para pagar esse curso. Então, só para vocês entenderem o quanto é um investimento. Por isso, Marcelo, é até legal falar isso, porque assim, eu tenho muitas pessoas que acabam procurando a gente, e aí quando a gente passa o valor de uma sessão, de um tratamento, e eu entendo, a gente entende o bolso, cada um tem o seu bolso. Sim. Mas é só para vocês entenderem, pessoal, que não são cursos que são de, né, valor baixo. Mas vai lá, Marcelo, continua aí. Então, e aí por esse fato, talvez, assim, pelo que eu vejo, na hora que eu sentei a bunda ali, deitei no divã e começou a passar pelo processo, veio muita coisa, veio esse fato do, puta, tem que funcionar porque já foi, já vendi, eu quero, né, aquele processo todo, porque o meu objetivo era o curso, era falhar no curso, não na sessão, então talvez na sessão eu fui um pouco mais aberto. E eu não sabia o que era, do que se tratava, eu nem estudei direito antes para saber o que se tratava. Então, na hora que veio um impacto emocional muito grande. E ali eu não consegui segurar, não consegui nem pensar em falhar. E aí foi transformador. A sessão foi impressionante. Devo muito a ela ali. E no curso da Omni mesmo, eu ainda tinha um pouquinho, assim, de receio de falar ali na frente, sabe? De fazer as perguntas, eu ainda estava meio travado. Mas, mesmo assim, eu fui entendendo todo o processo. Hoje, como que eu faço, que você tinha me perguntado? Vamos voltar aqui. Como que eu hoje estou trabalhando nessa parte com os medos? Eu estou fazendo... Como eu defini que esse é meu nicho, que é isso que eu vou focar, né? Porque também a gente tem que fazer isso. Eu entendo que tem esses dois tipos de medo, Sani. E esses dois tipos de medo é o que trava você em tudo. Então, tem aquele medo que é o real. O que seria o medo? Que eu brinco, né? Outro dia eu brinquei com um cliente meu, é o medo bom, que é o medo que te protege. É o medo que você não vai atravessar uma rodovia na frente de um ônibus. É o medo que eu moro no 15º andar, eu não vou debruçar na janela aqui e pôr meu corpo para fora. Então, esse é o medo bom. Agora, o resto dos medos são tudo psicológico, cara. Então, quem monta é sua mente. E aí eu entendi esse processo. Então, a sua mente, ela monta através dos pensamentos dela. Então, eu começo a partir desse princípio de entender os pensamentos do nosso cliente, ver por que ele está com esse medo, né? Aí a gente faz toda essa ressignificação, processo que eu expliquei para vocês, para entender a origem disso. E eu deixo bem claro para as pessoas que o medo, ele tem essa origem, mas ele só é formado do ponto que você está quando você projeta lá para frente, através da sua imaginação. Então, eu comecei a focar nesse ponto, cara, porque eu estou vendo que está dando muito mais resultado. E na conversa, às vezes, na live, às vezes até na própria
avaliação que a gente faz antes já tem um resultado animal, porque a pessoa já Sim. entende que o medo dela é só uma projeção da mente. Então, isso é bem transformador, cara. Eu dou alguns exemplos desse, né? Até exemplos também de caso, assim, em casa, né? Eu tenho duas filhas, eu acho que até já falei isso em algumas lives. Eu falo quando eu vejo que tem que, né, tem que dar esse exemplo. Eu tenho duas filhas, uma tem 19 e outra tem 17. Então a diferença é de 1 ano e meio. A Rafaela é a mais velha e ela tinha medo de ir no quarto buscar as coisas no quarto escuro, né? Então assim, filha, vai lá no quarto pegar um negócio pro papai. Não, não vou porque eu tenho medo. Mas porque tem medo do quê, né? Porque tá escuro. Eu acho que isso ela devia ter por volta de uns 7 anos. A Nicole, que é a mais nova, não, eu vou lá com você. Pegava na mão da Rafaela e eu ia lá com ela. Assim, de primeiro momento, para quem não conhece, quem não sabe, eu não sabia disso, então para mim lá atrás, isso já fazem mais de 10 anos, né? Eu achava que Rafaela era medrosa e Nicole era corajosa. E esses são os rótulos que a gente dá para as pessoas, para os nossos Sim. filhos, né? E aí, o que hoje, né, eu sei e entendo por quê? Porque Rafaela foi exposta ao medo pelas primas mais velhas que brincavam em quartos escuros e aí gera o medo e então ela é exposta a esse evento que causa um trauma e vai causar uma fobia a medos escuros. Nicole já não, então Nicole não tinha esse evento. Então ir ao escuro, lá Uhum. passar no escuro é normal, né? Então essa é para te mostrar da onde vem, né? Eu ainda acredito que talvez até hoje ela tenha alguma questão, não sei, né? Mas E mesmo é isso, também né? a nossa fala também reforça, né? Eu também sou pai de duas meninas, as nossas falas, às vezes, sem se dar conta, reforça, né? Larga a mão de ser medrosa, vai lá, e não sei o quê. E aí Ah, você começa a conversar com outras pessoas próximas, sem achar que a criança está ouvindo, mas a criança está ouvindo. Aí você fala, ah, não, a Nicole é medrosa, a outra não. Tipo, ó, e as aí pessoas ela se vai identificam, né? pegando. É isso mesmo, é É. isso mesmo. A Ela nem Steph, é, mas ela vai virar. mas é verdade, é isso mesmo. Que nem a Stephanie colocou aqui, ó, gente, eu tenho 27 anos e ainda tenho medo de dormir sozinha e com a luz apagada, né? E ó, a Milene, eu falo pro meu filho ir na cozinha, ele diz que tem medo de escuro, e eu falo que não tem. Ó, é isso aí, Milene, tá vendo? São essas coisas que a gente tem que entender. Então, eu acho que a partir de hoje você vai começar a prestar muita atenção nisso e vai te ajudar isso a lidar com o seu filho. Então, eu falo pro meu filho ir na cozinha. Ele diz que tem medo de escuro. Eu falo que não tem nada, né? E encorajo, mas mesmo ele assim, não. Então, assim, às vezes essa encorajar é justamente talvez ir lá com ele, mostrar para ele que não tem nada, né? E não, né? E ao contrário de achar, não, né? Não vai lá ser medroso. Essas frases feitas que a gente acha que não tem efeito, e eu também achava que não tinha, quando a gente não tem o conhecimento, então a gente acredita que não, né? É aquilo que, de novo, é aquilo que também a gente aprendeu, né? Que a gente aprendeu lá atrás, quando os nossos pais faziam isso. Eu sou o filho mais novo, então eu tenho 5 irmãos, e veja bem, né? A diferença entre eu e os meus irmãos é o mais velho Caramba. depois de mim é 7 anos, então e depois eles são de 2 em 2. Cara, você acha que já não fizeram eu passar por situações, né? Nossa, O você irmão deve ter mais novo, sido sofrido. Eu entendeu? tenho Então, 2 irmãos e já foi bastante. você entendeu? Mas é isso aí, ó. A galera tá se identificando. Isso é legal mostrar para quem tem filhos ou para quem não tem, vai ter filhos. Entenda essas questões, né? Em vez de você jogar o seu filho naquela questão e ir lá forçar ele a isso, não. É isso aí que a Milene falou, encorajar. Vai com ele, mostra para ele, né? Que realmente aquilo ali para ele tá sendo real. Só para a gente entender como o Marcelo falou aí, é um medo para ele, talvez é o mesmo psicológico, mas que para ele acredita que é real. Não é isso? Sim, porque é justamente aquilo lá que a gente sempre fala, né, Sânia? A mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, o medo psicológico, ele se torna algo real para ela. Porque é a imaginação criando. E quando é criança, a criança, ela vive na imaginação, ela vive no lúdico. É muito forte. Tem uma filha de 5 e uma de 7. Então, o que elas criam para elas é real ali. Não é que nem a gente que já tem um certo fator crítico ali, uma certa análise, né? Que não, no escuro não tem nada. Mas se fizer um barulho e você tem medo, aí já era. Você, opa, tem alguma Aumenta. coisa lá, né? É, mas é Não, isso aí. quantas pessoas já não estão dormindo, já tem medo de escuro? Se fizer um barulho ou se tiver uma sombra, cara, a mente ela é incrível, ela cria. É.
Vou dar um exemplo do que a mente cria, só para as pessoas terem. Vou te dar outro exemplo aqui de situações reais, tá? A Stephanie que precisa urgente de um hipnoterapeuta. Tem dois aí, ó, só. Milene falou que tem medo de subir escadas, aquelas que imaginam que alguém vai puxar o pé. Ó, olha que interessante quando eu falo que a mente cria, Marcelão, e a galera que está aí na live. Há uns 2 anos atrás, nós fomos assaltados, eu e minha esposa, chegando em casa. Então, eventos traumáticos vão gerar, é claro, aí algumas questões. Então, a gente estava... Eu moro numa rua sem saída, eu moro numa casa, uma rua sem saída aqui em Santo André, e a gente está chegando, eu estava voltando, inclusive, do instituto. Minha esposa foi buscar na estação, e na entrada da minha rua, só pode entrar um ou sair um carro. E ela tinha uma amiga nossa buscando a minha filha na frente de casa. Então, eu falei assim para minha esposa que estava dirigindo, eu falei, ó, faz o seguinte, dá ré e deixa ela sair, depois você entra, né? Porque aí fica melhor e a gente já coloca o carro na garagem. Minha esposa engatou a ré, apareceu a TV, a televisãozinha lá da ré. E eu falei, não dá ré não, espera. Porque tem um carro aí atrás, você vai bater. Aqui na minha rua, Marcelo, não sei se você conhece aqui. Aqui tem Não. Talvez você conheça quando eu falar agora. Tem um clube, tem uma academia de judô, que aqui na Príncipe de Gales. Não sei se você conhece. Mas aqui, de terça e quinta-feira, os pais vêm trazer os filhos, então meio que fica um fluxo de carro, né? E aí ela parou. Quando ela parou, porque ela ia bater, chegou um cara já com a revólver e aqui da aliança celular. A minha amiga veio, roubou o carro dela. A mulher que parou atrás da gente, que era o carro que estava parado, ela foi lá e também roubou. Cara, os caras fizeram uma limpa e a gente ficou naquele desespero. Por que eu tô contando esse evento aí, só para vocês entenderem? Galera, tá travando ou é só... Me falem aí como tá. Tá me escutando aí, Marcelão? Tá dando umas travadinhas na imagem, mas tá dando aí. Voltou? Voltou? Então, por que eu tô contando esse contexto aqui? O que acabou acontecendo, só para vocês entenderem? Quando terminou tudo isso, beleza. A gente ficou lá, né? Fica aquela preocupação. Minha esposa entrou num estado ali de desespero, porque eles pediam para ela tirar a aliança, ela não conseguia, o cara com a arma do lado dela, tal. Bom, isso foi um evento traumático porque no outro dia a gente foi parar na delegacia porque encontraram o cara. Bom, terminando isso tudo, por que eu tô contando isso? Quando eu saio aqui sempre da minha casa, eu sou obrigado a parar, porque a minha rua é sem saída e tem uma transversal. Eu tenho que parar para olhar os carros vindo. E a casa de esquina, do lado esquerdo, tem um arbusto. Tá? Tem um arbusto e esse arbusto sempre teve ali. Deixa eu ver aqui se tá dando se tá travando. Marcelão, eu não sei se é o meu ou se é o do Marcelo. Como que tá aí, galera? Voltou? 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 Ainda dando uma travada. Fale aí, galera, como que tá aí? Tá travando? É o meu que tá travando? Vocês estão... Marcelo tá travado? Ok, Marcelão. Marcelão, vamos pedir para ele... Acho que foi o Marcelo antes que deu uma travada aí. Se quiser sair e entrar de novo, Marcelo, vê como que você tá aí. Acho que voltou. Você tá... Voltou? Tá travando. Tá mais Tá ou travando, menos, cara. Tá meio... tá dando uma granulada e tá dando uma travada aí. Quer sair e entrar de novo? Sai, eu te chamo de novo, não tem problema. No problem. Enquanto o Marcelo vai resolvendo as questões aqui, vamos ver o que a galera colocou aqui. Mauricião colocou, olha, teve um estímulo antecedente que gera uma resposta. Marcelo? Voltou. Melhor, tá bem melhor. Mudou a internet aqui. aí. Olá, boa Maria noite. Tudo bom, Maria Beatriz? Ai, que legal. Boa noite para você. Então, cara, o que eu estava falando sobre isso, né? Que eu falei lá do evento. Por quê? Então, quando eu saio da minha casa, eu sou obrigado a parar, porque eu tenho que olhar se está vindo o carro. E na casa da esquerda tem um arbusto ali. E esse arbusto sempre esteve ali.
tá? Só que depois do assalto, o primeiro dia, quando eu parei para olhar para ver se vinha carro, e eu só tenho que olhar para um lado, porque só tem carro que desce. A minha visão periférica, ela vê o arbusto e o meu cérebro cria um assaltante. Então, o que acontece? Quando ele cria isso, o meu corpo responde, que é o estímulo do fuga e luta, né? Então, que é o nosso sistema Sim, nervoso simpático que dispara lá e o meu coração acelera, tudo muito rápido. Quando eu olho realmente para a esquerda e vejo que é um arbusto, aí para, dá uma né? aliviada. Então, só para a gente entender que eu tô explicando isso porque, como o Marcelo disse aí, do nosso cérebro, ele cria, a gente está falando sobre os medos aqui, ele cria isso, e por quê? Por experiências do que a gente já vivenciou e de uma forma, quando ele cria, e se ele identificar que é um perigo, ele vai justamente gerar aí aquele medo, aquela ansiedade boa que o Marcelo explicou hoje aí, Sim. aquela que tira a gente, né, de não atravessar. Isso aí. Quando você, ainda mais no seu caso, que foi um forte impacto emocional, aí a sua mente já aceitou aquilo, o seu subconsciente, né? Pô, um assalto, e aí você já, a todo momento, você está esperto, principalmente no local, né? Tem um fato que eu contei aí, Sani, na live de domingo, Sim, eu falei um pouco sobre medo, e aí me perguntaram, né? Tudo aí eu falei da Almirante Delamare, que é ali próximo. Quando você me conheceu, eu morava ali em São João Clímaco, perto de São Caetano, e Almirante Delamare, para tá. quem não conhece, é a rua que tem mais assaltos em São Paulo, né? Passa no meio do Heliópolis. E eu vinha de moto e eu pegava a Anchieta, porque eu não gostava de passar por lá. Porque a mídia vendia até então, não trabalhava ainda na área, né, de desenvolvimento humano, eu só acreditava o que a Globo mostrava. Então, não passava por ali, eu passava pela Anchieta. E aí teve um dia que um motoqueiro caiu na minha frente, de moto, entrou debaixo do caminhão e eu presenciei a cena. E Nossa. desde aquele dia, eu nunca mais passei naquele trecho da Anchieta de moto. Eu passo pelo meio da favela, mas eu não ando por ali. Porque me Caraca. gerou um medo real de algo que aconteceu. Mas o meu, depois passo para o meu psicológico, que toda vez que eu ia entrar de moto ali, eu já ficava com medo. Aí eu Gera, ia pelo meio da favela. Eu gera corria o uma. perigo de ser assaltado, eu corria o perigo de levarem minha moto, de tomar um tiro, mas eu não ia por ali. É muito louco isso. Muito, muito E é o louco. que acontecia. Galera, só para vocês entenderem tudo que a gente está falando, né? Estamos falando de medos, e justamente por quê? Porque é o que gera. Quando a gente falou do medo em público, é esse medo que gera também para aquelas pessoas que têm essa questão de estar na frente de pessoas. E de um modo geral, aí é o que o Marcelo está dizendo, é justamente isso. A gente cria isso, né? Por eventos que a gente tenha passado, por situações que acabam tendo os eventos traumáticos aí. Semana passada eu falei sobre como que os traumas, né? Como as fobias acontecem através dos traumas. Então é só para a gente entender para cada um. E é o que o Maurício falou aqui, uma coisa legal. O Maurício também é um grande hipnoterapeuta. Teve um estímulo antecedente que gera uma resposta, que gera um estímulo consequente que pode reforçar o comportamento. A famosa tríplice congência. Mauricião, Vixe, João, Maria! agora falou com propriedade aqui. Gente. Essa daí não tem nem como debater, né? Até sem. Pula Não, profundo, profundo. profundo. Galera, Não, mas se alguém tiver pergunta, ponto de interrogação aí, fiquem à vontade. A gente está aqui justamente para bater esse papo, para tirar dúvidas, né? A Stephanie falou que precisa de urgente de um hipnoterapeuta, a gente sabe que a maioria das pessoas precisam, né? Claro que sim, cada um vai trazer o seu problema dentro daquilo que ela passa, daquilo que bloqueia ela, né? Mas é como a gente está explicando aqui, para o nosso cérebro, tudo vai ser real, né? Então, como eu falei do meu evento, quando olha só, é o que eu falo muito para as pessoas, né? Os nossos sentidos, eles são simplesmente sensores, captam a informação, levam para o cérebro vai identificar se aquilo tem algo a ver com alguma coisa, se está associado a alguma coisa, e se ele entender que está associado, ele vai ali de alguma forma trazer aquilo. Como no meu caso lá, pô, a visão periférica, eu não estou olhando, eu não estou nem com foco naquilo. Mas para você ter uma ideia, o meu cérebro ele tá a todo momento ali. Semana passada eu falei sobre isso, o André fala muito sobre isso, né? Os nossos sentidos, eles recebem em torno aí de 11 milhões de bits de informação por segundo. Só que só é percebido 40 bits, né? O que a gente percebe
11 milhões, né? Então você vê, por mais que a gente acredita que e esses 40 são aqueles que são dentro daqui dos nossos vieses, dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente está mais focado, né? E é o que ele vai trazer para nós naquele momento. Então você vê, isso aí aconteceu um dia depois do assalto, porque eu saio da minha casa todos os dias. Você percebeu? Eu nunca tive problema de sair e perceber que aquele arbusto estava ali. Para mim era só mais um arbusto, mas quando eu tenho um evento que gerou um trauma ali de um assalto, de um perigo, pronto, eu fui adicionado de uma informação que o meu cérebro fala, é perigo. E aí, o que acontece, Sânia? Vou entrar agora num ponto que eu acho bem legal. Sempre quando a gente vai passando por esses medos a vida toda, né? Ali, principalmente na infância até esse momento. E esses medos vão te gerando esses rótulos, que você é isso, você é aquilo, e você vai se dando nome e se identificando com aquilo. E aí você começa a montar uma persona que não é você. Então você sai fora do que realmente da sua essência. O Jacob, ele fala lá do falso eu, né? Então, assim, é isso que acontece com a gente. E aí você começa a viver a sua vida de acordo com esses rótulos. E aí começa a te impedir de fazer um monte de coisa que você conseguiria fazer, que você daria conta tranquilo, e você não faz. E aí, através dessa sua personalidade aí, você começa a gerar esses rótulos para explicar o porquê que você não faz. E aí, aí a galera começa a mandar um monte de medo. Então, medo do sucesso, medo de não dar conta, medo da solidão, medo da morte, medo disso, medo daquilo. E é tudo gerado pela sua mente que você aceitou como sua verdade. Medo do e aí medo. Você fica... Medo do medo, aí você fica com um monte de rótulos no seu que não é você, cara. E a maioria deles foi colocado na sua infância pelas suas autoridades, pelo seu ambiente ali, onde você vivia. É absorvido de fora para dentro. E aí você aceita como verdade aquilo. E quando você aceita como verdade, só te ferra. Pronto. Regra da mente, né? É o que eu falo. E aí, um dos pontos que a hipnoterapia é tão poderosa nesse ponto, porque como que você faz para você entender isso? Você tem que se olhar de fora. Então, quando a gente faz ali a ressignificação, aquele olhar de fora do fato que ocorreu, ou a mentira ou a verdade que sua mente conta ali naquele momento, você está vendo, enxergando de fora. E quando você enxerga de fora, você vê que a situação não é tão ruim. Que aquilo ali aconteceu, mas, meu, você está vivo, então você entende a situação, né? E isso é legal. Então, o jeito de você resolver por conta sozinho é tentar se olhar de fora. Tentar, através da meditação, da auto-hipnose, parar os pensamentos que te destrói lá na frente, que te leva para essa projeção de fracasso e se olhar. Falar, não, cara, não é possível, pô. E é isso daí também, que hoje em dia a gente tem muita referência na internet, né? O cara tá não sei o quê. É isso que esses caras têm de diferente. Eles não têm medo. Eles não têm esse problema. Eles sabem se olhar de fora e falar, eu vou fazer. E faz. Pode ser por vários motivos. Pode ser por o motivo da escassez ali, que o cara tá numa dor, foi muito grande, então ele tem que fazer alguma coisa. Porque um dos jeitos de você superar a dor o medo, se a dor é maior do que o medo. Aí você passa por cima. Aí você vai. Ou se eles entenderem esse processo do tipo, fazendo é ação cura o medo, né? O André Zanco fala muito, a ação cura o medo. Então, na hora que você consegue fazer, se olhar de fora, você sabe a ação que você tem que tomar para superar aquilo. E aí você vai. É justamente isso, né, cara? A gente fala que a todo momento isso tá no dia a dia, né? Quando você explica sobre essa questão, né, de superar esse medo. E é o que, na realidade também, né, Marcelo, assim, é o que a gente fala que é o que a terapia faz, né? Querendo ou não, ela vai te expor, né, ao evento, né? Não vai fazer você sofrer, é claro, mas ela vai te expor, mas vai mostrar que você tem capacidade de ultrapassar aquilo, né? Então, quando você falou que, né, quando tem que ser maior que o medo, é onde você percebe. A conversa durante a terapia ela é muito importante, porque é isso que você disse também, né? Quando você vê de uma outra ótica, né? É aquela que a gente fala assim, a gente como terapeuta, a gente está de fora vendo a sua realidade. E aí é onde muitas vezes uma palavra que a gente fala, tipo, meu, você percebeu realmente como que é isso? E a pessoa fala, percebi. E será que é tudo isso mesmo, né? E ela fala, realmente não, né? Não.
E é onde a chavinha vira, né, para muitas pessoas, né? É, Sim. é louco isso, né? De entender. Quando você fala de disposição, e seria, eu acho que seria o pior para algumas pessoas. Tem pessoas aqui falando, né? Preciso de hipnoterapia, preciso de tratar isso. Gente, o tratamento, de um modo geral, é o que vai realmente fazer você ter uma nova realidade. Não é isso, Marcelo? Fala Exatamente. aí. É, uma das coisas que eu falo assim, a hipnoterapia tá para todo mundo, mas não é todo mundo que está pronto para a hipnoterapia. Os melhores resultados você tem quando o cara chega lá te usando como o paraquedas reserva, assim, é o último recurso. Então o cara já passou por tudo quanto é coisa, tá no medicamento, na medicação e não sei o que, e não tem mais para onde recorrer. Esse cara, ele tá lá disposto a passar pelo processo e ele vai se entregar, porque ele utiliza aquilo como último recurso. É bom pra gente, mas é ruim pra pessoa, porque você não precisa esperar chegar nesse ponto, cara. É. Você pode ir antes. Você pode até começar pela hipnoterapia e fazer o acompanhamento de outros tipos de terapia, porque a hipnoterapia, ela vai, imagina que você está num ringue, de olhos fechados, tomando porrada do seu problema ali, do seu medo. Você está te batendo, você está de olhos fechados, vendados. Você está apanhando e você nem sabe de onde está vindo. A hipnoterapia, o hipnoterapeuta em si, ele vai te acender a luz dali, tirar sua venda e te jogar de frente contra o seu inimigo. E te dar ferramentas e caminhos para você resolver aquilo, fazendo com que você traga esses caminhos de dentro. E aí você enfrenta o seu problema. Ele te dá essa condição. E aí, quando você entende o seu problema, é o primeiro passo para a mudança. Você fala, caralho, não, tá errado isso. Aí você consegue fazer e mudar. E aí o processo vai. Então, muitas vezes eu recomendo quem passa comigo, se puder ter. Passa entre uma sessão e outra, a gente faz um acompanhamento depois da sessão. Eu gosto de ter feedback para ter essa troca e Claro. ter esse a mais. Porque na sessão vai te trazer, mas o resto depende de você. Então, isso é legal. É isso mesmo. Quando você fala sobre isso, de ter esse acompanhamento, e às vezes até ter outras terapias associadas a isso, só para o pessoal ter uma ideia, tem pessoas que sofrem de depressão por muitos anos. Já tratei pessoas que sofrem por mais de 10 anos, 15, 20 anos. Tratei uma senhora com fibromialgia praticamente a metade da vida dela, 30 anos. E o que acontece para algumas pessoas? Tem algumas pessoas que quando elas resolvem o problema delas, elas não sabem como é essa nova realidade. E, Ela tá vivendo há tanto tempo com aquilo que ela nem sabe como é sem. e aí, assim, a gente vai resolver, mas a gente não vai ter como ajudá-la a lidar com o dia a dia. E aí sim, um profissional, um psicólogo, talvez um psicanalista vai ajudar ela a lidar com essa nova realidade. Mostrar, a gente vai mostrar para ela que ela é capaz agora, que ela não tem mais aqueles bloqueios. Mas se ela tiver muitos anos passando por isso, essa realidade, para ela, é nova. Né? E para muitas pessoas que não sabem É, lidar com isso, vai precisar de uma terapia alternativa aí, né? Fora, a alternativa é a nossa, na realidade, é. de uma terapia aí, Porque né? Uma o que psicoterapia, acontece? entendeu? A mente já está vivendo naquele estado há tanto tempo que ela nem lembra como é sem aquilo. E aí, quando ela sai da nossa sessão lá e não tem mais aquilo, ela começa a procurar coisas. A pessoa raciocina e ela começa a procurar coisas referente àquilo e ela não acha. E provavelmente ela vai criar outros problemas se ela não É entender que isso aí. ela tem que dar ali para frente. É Porque a isso aí. mente, tudo que você joga para dentro dela, assim, por isso que a fala, né, a gente fala muito. Ah, sou ansioso. Cara, a primeira fala que eu tiro das pessoas não fala mais de ansiedade. Ah, tô ansioso, que nem, tô ansioso o dia todo para fazer a live com você. Não, eu tô animado pra cacete pra estar aqui, pra conversar com ele, não sei o quê. É animação, cara. A ansiedade é boa. Ela te protege, ela te faz preparar, mas corta. Não precisa falar. Fala que você tá animado, que é bem melhor. Eu, eu, E eu, a gente vai aceitando, né? é isso aí. Eu dou um exemplo, né, cara? Quando eu falo sobre auto-hipnose, quando eu termino a sessão, quando eu termino uma terapia, sempre no retorno eu ensino auto-hipnose, né? E aí eu ensino eu ensinei isso na semana passada pra galera, que quem me segue aqui e participou da live de auto-hipnose, eu ensino a criar afirmações positivas, né?
E aí Ah, uma legal. dica que é assim, porque a gente tem eu mando para eles uma lista de afirmações positivas já pronta. Mas eu ensino, Bob, você pode criar a sua, de repente você vai ter um evento específico e não tem lá. Qual que é a regra? Nunca coloque na frase a palavra que remeta ao problema, né? Por quê? Porque você vai lembrar desse problema. Então, aquelas questões. Aí o exemplo, ó, não fico ansioso quando estou falando em público. Não funciona, né? Você tem a negação, você tem a palavra que remete ao problema. Então eu falo assim, tá, e como cria então essa frase? Faz a frase de como você quer estar e não como você quer deixar de estar, né? Peraí, já vou responder a sua pergunta aí, Stephanie, só para a gente completar aqui o raciocínio. Então é justamente isso. A frase tem que conter a forma de como você quer estar. Se você já está com problema, não adianta querer reforçar ele. Então, não, quero. Então, como seria? Eu fico tranquilo, relaxado quando estou na frente de pessoas, quando estou falando em público. E aí eu falo assim para as pessoas: olha que louco, né? Que eu falo. Você tem um animal de. Você tem algum animal de estimação? Tem uma gata. Tem uma gata, como ela chama? Tique. Tá. Se eu primeiro falasse assim para você, Marcelão, você consegue não imaginar um urso branco de bolinhas pretas? Não, não dá, né? Tem que imaginar antes, né? Isso, a galera toda que está aqui provavelmente também não conseguiu deixar de não imaginar, né? Você fala, não imagina um urso branco de bolinhas pretas. Não tem como. Quando você fala urso, ele já aparece na sua mente. Quando fala bolinhas pretas, você acabou de pintar o seu urso. Não é isso? Ok. Aí você falou que tem uma gata. Que ela chama mesmo? Tique. Tiki. Bom, gatos, eles sempre gostam muito de passar nos donos, assim, né, cara? Eu tenho cachorros, mas eu sei, porque já vi gatos assim. Então, olha lá, a Milene falou, já imaginei, é isso aí. Então, o gato, e quando você pensa na sua gata, não é uma sensação boa? Sim. Ela tá aí perto de você, provavelmente, ou não? Não, ela tá lá com as meninas. Tá, beleza. A gente fala aqui o seguinte, galera, se você tá com o seu animalzinho de estimação e você está ali com ele, regiões do cérebro vão ser ativadas quando você está olhando para ele, quando vê aquela sensação de tranquilidade, né, de carinho. E se o seu gato não estivesse aí agora, e só o fato de você pensar nele, essas mesmas áreas do cérebro serão ativadas, mesmo ele não estando, né? Então gera sensação boa também. Agora me responde o seguinte, Marcelão, nesse momento que você pensou na sua gatinha, ou quando você estava pensando nela, em que momento o urso branco de bolinhas pretas passou na sua mente? Não, você falou. Nenhum momento, né? Mas antes, enquanto você pensava na sua gatinha, ele passou aí? Não, só na Não. hora que você falou mesmo. Então você percebe aquilo que eu falo para você, explico com as pessoas. Então, você tem que imaginar de como você quer estar, né? Então, se eu falar que eu vou estar bem, que eu vou estar tranquilo perante falando às pessoas, ok, é a forma que eu vou me afirmar. Se eu me afirmar que eu não vou ter ansiedade, só a palavra de falar a palavra ansiedade, como é a mesma coisa de eu falar não pensa no urso, você vai ter esse pensamento sendo remetido a isso, entendeu? Falando Tá nela, quem aí? chegou aqui? Cadê a Tiki? Dá um oi aí Ah, pra galera. ah, ela falou oi. Tá. Você mandou ela falar, você pediu para ela falar, ela falou. Deu uma apertada, né? Não, mas ela. Mas é isso aí. E isso daí também tem muito a ver com o medo, irmão. Porque quando você pensa, quando você fala dos seus medos, assim, eu sou medroso, eu não sei, eu sou inseguro, esse tipo de coisa, você fala ou pensa isso, somente acredita. E aí torna aquilo real, e aí te trava. Sim, sim, totalmente. Tem uma galera, deu uma cortadinha no seu áudio aí, mas se quiser repetir um pouquinho, você falou alguma Não, eu coisa? falei que tudo isso que você trouxe aí pra gente sobre o pensamento Sim. é referente ao medo também. Ah, sim, é isso Porque mesmo. quando você fala, eu sou medroso, eu não faço isso porque eu não consigo, isso já vai te gerar um medo para você realmente, a sua mente gera esse medo para te tornar real aquilo. Por É quê? isso Porque aí. assoa a mesma coisa. É Então isso é muito mesmo. isso, a fala é muito importante. Uma das coisas que eu gosto muito é a parte de escrever, né? Então, é um exemplo, vou participar da live com o Sani. Eu fiz minhas anotações É de isso tudo aí. que eu queria falar e é o que eu tenho no meu controle. Pode vir uma pergunta aí que eu não vou saber, mas hoje eu entendo que o que eu não sei eu falo. Eu não sei, eu sou uma É isso pessoa aí.
não sei, depois eu te respondo no direct, sei lá, e a gente se fala, entendeu? E vambora. É E tá isso, tudo bem. é isso aí, é isso Antes, aí. talvez eu daria um jeito de cair a internet aqui e ir embora. Mas não é o caso agora. É isso aí, cara. Vamos ver aqui, ó. Tem duas perguntas Manda aí. da mesma pessoa, Stephanie. A Stephanie ficou uma fã, eu sou também muito fã dela também. Achei muito incrível da reação dela quando ela passou pela hipnose. E Ela participou ao vivo com você? ela participou, a Stephanie foi que eu falei que ela não acreditava e, cara, ela acreditou porque aconteceu com ela, foi muito louco sobre Legal. isso. E Stephanie, o Sunny foi uma pessoa que eu me inspirei nele, que agora eu tô fazendo também. Então eu pego uma, duas vezes por semana aí, eu faço hipnose ao vivo com a galera, porque é muito legal. Aí ela coloca aí, ó, tentar se auto-hipnotizar é uma boa ideia? Stephanie, vamos lá. Você tava na live de auto-hipnose, Stephanie? Se não, vai lá assistir ela. Porque na live de auto-hipnose eu falo justamente sobre a gente se auto-hipnotizar. Entender que toda hipnose, né, Marcelão, é auto-hipnose. Isso é muito importante entender. É. Você entra em hipnose porque você segue as instruções do hipnólogo, do hipnoterapeuta, da pessoa que vai te colocar em hipnose. Então, é entender que, eu expliquei lá, que existem 3 formas de você entrar em hipnose. Alguém te dando instruções através de um áudio de auto-hipnose, ou o hipnólogo te instala um gatilho e você entra nesse estado. Então, Stephanie, assiste essa live, tá lá, salva, material aí para vocês utilizarem. E é claro que é uma boa ideia sim, né, Marcelo? Quer falar mais sobre isso, Marcelo? Não, e aí eu digo mais também, né? Eu gosto de falar que hipnose é muito mais simples do que o que a galera pensa. Então você entra em auto-hipnose o tempo todo, Stephanie. Então, quando você está assistindo uma televisão, se emocionando com o filme, você está entrando em auto-hipnose sem se dar conta. Aí eu defino como 2 formatos da hipnose em si, tá certo? Tem aquela que a gente sabe que a gente é consciente quando é feito pelo hipnoterapeuta, pelo hipnólogo, que é a heterohipnose lá, que a gente permite, né? Então, Sim. a pessoa fala, vou te hipnotizar agora, que nem você faz nas suas lives, que nem a gente faz na terapia. E tem uma hipnose que a gente não sabe. Quando você não entende o conceito, você está sendo hipnotizado o tempo todo. Quando você está no celular, ali de cabeça baixa, na rede social, você está num trânsito, está focado na parada. Quando você está dirigindo no trânsito ali, você está num trânsito de auto-hipnose ali. Mas você entra sem se dar conta. Lógico, quando a gente entra se dando conta, sabendo disso, você faz o que você quer. Você usa as sugestões positivas a seu favor, porque você direciona isso. Quando você entra sem se dar conta, através das suas autoridades, né, falando com você, tipo um médico, um pastor, um padre, um programa de TV, você está num transe, num nível de transe ali, numa hipnose, e você não sabe. E aí você está aceitando sugestão ali sem se dar conta. Isso, é isso mesmo. Então, por isso que é importante todo mundo saber o que é hipnose. Entender o que é hipnose para se livrar desses momentos que a gente passa o dia a dia. Perfeito, é isso aí. Ó, ela perguntou também, e aí cai no nosso tema aqui, ela disse, esse medo de falar em público, a maioria das vezes tem a ver com alguma coisa do passado? Ou, deixa eu ver o que ela fala aqui, ou nem sempre. Deve nem ser sempre. ou nem sempre. É isso aí mesmo, ou nem sempre. Essas linguagens do pessoal de hoje em dia, né? Essa geração nova aí, fica abreviando. Mas o que acontece? Todos os seus medos você conheceu em algum momento da sua vida. Todas as suas emoções. Você conheceu, passou por algo parecido ou igual em algum momento da sua vida onde plantou essa sementinha. Pode ser que no momento que transbordou o seu copo referente àquela emoção, né, aquela tacinha, não sei se você já explicou, imagina uma tacinha aqui, você plantou a sementinha aqui de algo relacionado a esse medo. E aí vem, uma hora isso transborda. Esse último que faz transbordar, essa última informação que entra, pode ser um momento que você relacione a isso, a essa exposição que foi no meu caso. Mas pense o seguinte, tá, Stephanie? Medo psicológico que não te protege, o medo que não é real, é tudo medo. Tudo criado pela sua mente. Sim. Então, algum momento você conheceu aquilo. Eu tive casos aí, só para dar um outro exemplo aí.
se você tiver um forte impacto emocional na vida adulta, ele pode gerar também um trauma e não necessariamente, Stephanie, vai vir da infância, tá? É possível também acontecer isso. Eu tratei uma pessoa que teve um evento traumático e tanto que era um evento assim, ele tratou, foi em 2018 e esse evento tinha sido talvez em 2016. Então era um evento muito, muito recente, né? E era um evento de um relacionamento. Quando eu trato ele, a gente volta nesse evento. Não tem mais nada para trás. Não tem mais nada para trás. O trauma que ele carrega é daquele evento. E que para ele gerou o quê? Desconfiança das pessoas, né? Achar que ia passar por aquela sensação ruim quando estivesse com essa pessoa. Então ele acabou, ele estava num relacionamento. O problema dele foi referente ao relacionamento anterior ao que ele estava vivendo. E ele não conseguia mais, né, tipo assim, confiar na pessoa. Ele sempre achava que ia ter problema. E o evento que ele teve anterior, foi tipo assim, o cara tá lá na casa dele, aconteceu uma coisa muito ruim ali, expondo ele a vizinhos, um monte de coisa. Então, quando a gente volta, eu não precisei voltar num passado remoto. Eu voltei em um evento muito rápido ali, estava ali. Então, quer dizer, a maioria, só para ela entender, a maioria das vezes, Stephanie, a gente sempre vai trazer coisas de muitas vezes da infância, a maioria. Mas você pode ter casos que, se for um forte impacto emocional, de repente um assalto, né? E aí, na realidade, o que a gente fala é o transtorno do estresse pós-traumático, né, Marcelo? Que esse é onde você tem um trauma que foi através de realmente um último trauma lá feio. Então, às vezes, um assalto, a pessoa talvez passa por um estado ali de a pessoa sendo assaltada, tá com revólver, e dali para frente ela vai ter aquele problema. Então, às vezes, o problema tá ali, entendeu? Aí você tá falando de um fato em si, mas, fato em si, mas ele, provavelmente, ele conheceu o medo, sim, não, a claro. emoção medo, em algum momento da vida dele. Ele teve outros fatos na vida dele, ou não, né? Porque a mente cria fragmentos, né? A nossa memória é formada por fragmentos. Sim, o medo sim, com certeza. Então ele já sabia o que era o medo. Esse trauma aí que foi o que ferrou com ele nessa parte de relacionamento. Então ele assimilou esse medo a esse evento. Tipo assim, para ele foi ali que começou. Talvez os outros ele até soube lidar, entendeu? Vamos dizer assim, né? Ele sabia a percepção do medo, soube lidar com eles, não tinha problema, mas aquele que foi um evento muito mais forte é que gera daquilo para frente, entendeu? Né? Então... E o legal, não sei se já aconteceu com você, Sênia. Às vezes a gente volta lá no inicial lá com 2 anos, aí vem um com 5 e depois volta para cá já, pula. Aí você para e pensa, você fala, nossa, como uma pessoa dos 5 até agora não teve nenhum, né? Mas na verdade não, é que a mente já entendeu o processo e começou a trabalhar sozinha. Sim, isso é sensacional. Mesmo. É isso mesmo. Ó, tem uma pessoa aqui que é o Jefferson, que ele já tá na live, mas Jefferson, hoje essa live não é sobre isso, cara. Deixa eu ver, porque eu não consigo abrir aqui. O que ele tá querendo? Hipnotizar ao vivo? Ele quer hipnose aí, cara. Hipnotizar alguém, por favor. É que ele falou o seguinte... Ele quer ser hipnotizado, é isso? Ele falou assim, eu tenho muito receio de não ser verdade isso. KKK, me desculpa por esse pensamento. Jefferson, não é só você. Muitas pessoas acreditam que não é verdade. Entendeu? E a gente entende algumas. Ontem mesmo foi uma live que eu fiz no TikTok, que ela não foi uma live com pessoas aceitando sugestões. Eu achei muito incrível isso. E para mim não é. Eu achei que foi até bom isso ter acontecido ontem. Né? Então, por quê? Para mostrar que nem todo mundo vai entrar em hipnose. Sim. Que não depende só da minha pessoa para hipnotizar. A gente fala, né, Marcelo? A gente só é uma parte desse processo da hipnose. Então tem todo um... A gente é o GPS da parada. Se eu mando você entrar para a direita, você não entra, você vai para outro caminho. Sim, é isso aí, entendeu? Então, é claro, ontem eu me desafiei porque as 4 pessoas que eu peguei, que foi diferente. Eu fui seguindo, por exemplo, o que aconteceu com a Stephanie, que está aqui. Então, fui seguindo o seguinte, eu tive 3 pessoas que me chamaram para hipnose.
problema do TikTok é que é muita gente lá, né? Então, começa a subir e para hipnotizar as pessoas, eu vou fazendo toda a sequência e eu peço para elas me darem lá um feedback, né? Então, se grudou bastante a mão, coloca bastante joinha ou cérebro e tal. E em cima daquilo, eu sei quais pessoas que estão ali mais suscetíveis a aceitar as minhas sugestões. E eu abri mão disso aí ontem. Eu falei, não, vamos lá. Já que eu não consigo ver ninguém mesmo, quem quiser ser... Virou roleta russa, jogou pra cima e pá! Quem quiser ser hipnotizado, então, me solicite aí. Porque lá no TikTok elas têm que solicitar. E aí, ok, eu pedi, elas foram. E assim, para todos que eu perguntei, você tá aqui desde o começo? Não, entrei agora. Eu posso ser o maior hipnólogo, se ele é... né? Então, assim... Posso até achar que sou, nem sou, né? Mas eu quero dizer o seguinte, pode ser poderia até ser o Pyong, cara, né? As pessoas têm. Mas se a pessoa entrou ali, ela não entendeu a informação do que é hipnose, do que não é hipnose, se ela não seguiu os testes, os exercícios, a probabilidade de ela não entrar é grande. Sim, e foi o que aconteceu. Sim. E para mim foi importante isso ontem. Falei, para quem tá assistindo aqui, tá vendo? Nem todo mundo aceita hipnose. Então, é para vocês entenderem que não existe nada combinado, né, na hipnose. As que entram aqui é porque realmente estão dentro do processo. Foi o que aconteceu com a Stephanie. Stephanie, quando ela entrou na live, eu falei, Stephanie, me fala aí, você está aqui desde o começo? Ela falou, não. Falei, não, ela falou, entrei agora há pouco. E aí eu falei, ok, vou te explicar o que é hipnose rápido. Mas é claro, ela já tinha uma empatia com os vídeos, né? Então ela gostava de assistir os vídeos. Mesmo que ela falou que achava que não acreditava, que é normal. Não acreditar não quer dizer que não quer ser hipnotizado. Eu sempre reforço isso. Quem não acredita não está dizendo eu não quero. Está dizendo eu não acredito. Se ela se permite passar pela experiência, passa a acreditar, que foi o caso da Stephanie. Então, falei para ela expliquei os 3 medos, tirei, né, as objeções dela e ok. Cara, aceitou a sugestão. Ela topou. Porque é aquilo que você fala, né, Sani? Querer, né? Querer passar pelo processo. Qual é as outras duas que você fala? Querer usar a imaginação e seguir instruções. Acabou, bicho. Não tem erro. Qualquer pessoa funciona. Se você quer, se você usa a imaginação e segue as instruções. Entendeu? Não tem erro. Então foi o que aconteceu no caso dela. Agora ontem, cara, assim, vamos ver o que deu. Então teve uma pessoa que colou um pouquinho mais, aceitou uma sugestãozinha ou outra. Mas a maioria, que foram 4 pessoas, não aceitaram sugestões. Então eu falei, legal, isso aqui é para mostrar. E que para as pessoas... Agora, assim, tem muita gente que vai entender que eu, por algum motivo, falhei. E eu estou muito bem resolvido com isso, porque eu sei que não existe uma falha. E eu também não gosto de jogar esse erro, né? Que não é um erro para a pessoa, foi ela que... Não. Na realidade, de um modo geral, o erro foi meu de não ter explicado, né? Olha, se você entrou agora, ok, eu vou te pedir para um outro momento que você entre no começo de uma live para entender. Faz exercícios e tal. Talvez o erro tenha sido meu mesmo, né? Por quê? Porque eu sei que se eu não seguir a regrinha para hipnotizar alguém, cara, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Então é isso que a gente fala, né? Você sabe, eu aprendi com vocês no show, no próprio show lá que eu fui. E depois do show de vocês, quando eu me formei na OMI, que aí eu comecei a fazer mais essa parte do street, né? Que a gente fala até então era só terapia. E foi legal porque eu me preparei e teve uma palestra que eu fiz, que foi engraçado, até tem um vídeo tudo, eu dei uma cortada, mas é um dos vídeos que eu divulgo. Tinham 6 pessoas e funcionou super bem com todo mundo, só que na última sugestão de colar na cadeira, né, que a gente faz ali na palestra, para mostrar o poder da mente e tudo, teve um que não colou. O cara esqueceu o nome, o cara esqueceu o número, o cara falou inglês e ele não colou na cadeira. E aí ele simplesmente levanta e eu falei, tá tudo bem, vamos embora. Mas por quê? Porque eu já tinha visto o processo com vocês. Então me preparei para esse erro e entendi isso, é o que você falou. Então a gente se prepara, pode dar errado, não é que tá dando errado, é que simplesmente ele não quis aceitar. É isso e aí. Tá tudo bem, vida que segue. Isso é legal. É o que a Fabi colocou, particular, ela falou assim, a Fabi Ferreiro. Particularmente, acho que as pessoas desconfiam deste lado midiático, né? Que alguns já fizeram com a hipnose. É isso aí, porque... A Fabi foi uma das que participou comigo ao vivo também, foi bem legal. Ah, que legal. Ela é minha amiga,
E aí, o que que acontece também? Tem um por trás, né, Sani, dessa parte midiática, que historicamente a hipnose ela foi proibida na ditadura, só rapidinho. E aí, quando foi Sim. liberado, imagina os caras que viviam disso na época da ditadura e foram proibidos de fazer, né? Nossa. De fazer o processo. Um deles é o, como é que ele chama lá, o bem dormido? É o Alpha Fábio Points. Pointes. Então, ele foi um dos caras que foi proibido de fazer, só podia fazer quem era médico, formação de médico. E aí, quando veio o Collor, ele liberou. E quando ele libera, esses caras estão precisando aparecer. Então, nada mais que chamava mais atenção era fazer no palco o cara comer cebola, quebrar tijolo na Isso. cabeça do cara, É, furar. é. E tudo isso é real, tudo isso funciona porque teve uma preparação por trás, né? O Pyong, que nem se falou do Pyong, você e o Pyong só muda os números de inscritos no canal, bichão. Porque o processo É é mesmo, é. perfeito igual. É só Ó, mas o autoridade. Delmo tá aí, ó. Delmo foi aluno nosso de hipnose. Olha, Delmo, eu fiz a coisa que a gente diz para não fazer. Eu aprendi com É, vocês. É valorizar o que dá certo. É isso. Quando você tá colocando uma pessoa em hipnose, se você tem que fazer todo o processo. É claro que ontem eu sim. falei, eu me dei, vamos dizer assim, a oportunidade de ver até que ponto eu estou ali como realmente. Será que eu sou um influencer mesmo, né? Porque essa palavra aí, você tem X seguidores na internet, você tem 100. Olha o ego falando mais alto aí. Não, então é para mostrar que não tem nada a ver, né, cara? Não é influencer, cara. Se fosse assim, então, puta, qualquer coisa que o filho falasse ontem lá, as pessoas teriam entrado em hipnose se realmente existe. Não, na hipnose não tem essa parada de influência, não, cara. É claro que ao gerar, se você tem autoridade, como eu expliquei no caso da Stephanie, vai te dar, é claro, um pouquinho mais de segurança. Mas, você quer realmente ter segurança para hipnotizar alguém? Segue todos os passos do que você sabe sobre hipnose. Não pule Sim. passos, não passa aquilo. Não, segue. Segue que no final a pessoa vai ser hipnotizada. Você Tem um entendeu? ritual, né? É isso aí. Rola um ritual para você fazer. Mas uma das coisas também, Alcine, é que até você citou o Pyong agora me veio, todos os vídeos que ele faz, que ele divulga, tem uma preparação por trás, inclusive ele mesmo Todos. já falou. Então ele tem faz com a celebridade lá, tudo, ele faz uma preparação, ele faz uma anamnese, ele provavelmente aprofunda com o David Allen, que é mais profundo ainda, para funcionar. E quando ele faz na rua, ele também faz o mesmo esquema que a gente faz online. Sim, Então, sim. independente da autoridade dele, só funciona por causa dos passos. Não, é que nem assistir os vídeos, tá? Quando as pessoas assistem os vídeos que a gente posta, a gente só coloca o que tá dando certo. É porque, Sim, né, quem vai ao show, quem assiste o show, vê todo o processo, né? Até antes de a pessoa ser hipnotizada. Quando a gente filma, a gente só tá ali com as pessoas que já aceitaram, que já passaram por todo o processo, e aquele é o resultado final. Por isso que as pessoas não acreditam, porque elas não sabem o que aconteceu antes, elas só veem o resultado final. A sim. gente também já foi em TV, há 2 anos atrás nós fomos não, ano passado, a gente nós fomos na Vocês TV foram no Mulheres no lá, pô, Mulheres, assisti, meu. na TV Gazeta, e nós tivemos 5 pessoas hipnotizadas lá durante a apresentação. Mas nós testamos 15 pessoas. Então, nós chegamos cedo, né? Então, a gente chegou mais cedo, pedimos para a produção, precisamos de pessoas aqui. Cara, eles saíram catando galera da Gazeta lá, de outros departamentos. Quer ser hipnotizado? Tinha o auxiliar de câmera, produtor, Sim, tinha uma... sério, sério. Quem quer ser, tem que ir lá, eles vão fazer um exercício com vocês para saber se vocês vão ser hipnotizados, se for, vai aparecer ao vivo, algum problema não. Cara, né, fizemos exercício com aproximadamente umas 15 pessoas. Até que foi um número grande, 30, tivemos aí, mais de 30%, né, de pessoas ali. Mas foram as pessoas que nós pegamos, a gente fala que é 10%, né, mas pegamos ali 5 pessoas das 15 testadas que foi ao ar. Então, ok, aquelas pessoas que foram ao ar, ninguém foi hipnotizado lá pela primeira vez. Então, já tinha acontecido. Já teve os bastidores, né? Então, é o que a gente fala. Por isso que, de novo, na live, o certo é você hipnotizar aquelas que estão desde o começo. Aquelas que responderam, que reagiram. Aquela que entrou no final, eu quero ser hipnotizado. Cara,
assim, eu dei muita sorte com a Stephanie aí. Obrigado, né, Stephanie? Obrigado não, acho que é tudo aquilo que a gente já falou, por que que deu certo, né? Sim. Mas é Ô, entender, né, que a e tem, probabilidade de não dar se você é muito maior, né? contar uma história, não sei como é que tá seu tempo aí de live, mas vamos que agora o Instagram não para mais, Eu né? nem vi, Vambora. cara, vamos lá. Vai virar live Já deu eterna. 1 hora e pouco já. No dia, na semana que vocês foram na Gazeta, eu fiz uma palestra com o André antes. E o que acontece? Só para vocês entenderem, o André é o parceiro do Sunny, que faz Magicamente, né, o Andrezão. E para mim ele é uma referência, assim, meu, eu gosto do cara pra caramba, sigo o cara, muitas coisas eu modelo dele, pá. Até a aparência, tá parecendo com o André já, né? Tanto que eu tô vendo ele. Mas o que acontece? Eu fui fazer uma palestra e quando eu cheguei lá, cara, o cara é uma referência para mim e eu ia palestrar na frente dele, eu nunca tinha feito isso. E aí eu sentei lá e perguntei para ele, tenho amizade com ele e tudo, aí sentei e perguntei para ele, falei, você vai palestrar? Ele falou, não, hoje só vim ajudar. Falei, puta, eu vou ter que falar sobre hipnose e o cara vai estar aqui. E eu terminei a palestra, e até foi na semana que vocês foram lá, eu terminei a palestra, foi um reforço positivo para mim. Cara, ele foi, me cumprimentou, falou, cara, que da hora, você falou bem pra caramba, contou sua história, não sei o quê, porque eu conto minha história, tudo. Então, pô, ali eu já me senti, né, o Superman, falando, pô, eu entendo esse negócio. E o mais legal é que a gente fez num lugar que não dava para fazer a hipnose depois. Porque o legal da palestra, a gente fica louco pra fazer hipnose. É, E eu fui para um bar com o pessoal. Tinha umas 30 pessoas no bar. Sânia, eu fiquei das 9h30 da noite até meia-noite e meia fazendo hipnose um por um. tá vendo? Eu sentava do meu lado, eu fazia, todo mundo queria passar pelo processo, porque não deu para passar ali. O André ia aí no bar e não foi para casa, fugiu. Temos que xingar ele depois. Mas foi legal, porque aí eu comecei e fiz com um, e aí a galera começou a olhar e falou, caramba, não, é mentira. Aí vinha e sentava e eu fazia com outro, comecei a fazer com todo mundo. E daqui a pouco começou a galera do bar, que não estava na palestra, passar pelo Ele... processo também. Que E legal, aí é. chegou umas horas, cara, que eu já nem sabia mais com quem estava falando, eu só estava falando. Então, assim, aí comecei a fazer pessoas alucinarem tudo, porque a galera estava num... além do ritual que a gente faz, o todo passo a passo, Sim, estava no senso comum. Então todo mundo viu e falou, não, pô, funciona esse negócio, quero passar. sim, Aí sim. começar, quero passar, quero passar, quero passar. Reforça, total. E se eu ficasse lá, eu ia até as 4 da manhã, que eu tinha que vir embora. Falei, eu preciso ir embora para casa, né? Tipo, mas Cara, foi legal. Foi é isso aí mesmo, é isso aí. Bom, não, Marcelão, show. você que tá show de bola aqui, a galera deve estar gostando desse nosso papo. Agradecer a todo mundo que tá na live, Porra, que começou e que, deixa eu ver quem ainda tá na live, que ela foi muito boa. Então, ó, Edelmão, parceiraço, um grande palestrante, mágico profissional aí. Regina. Ah, Regina é a esposa do Marcelo. amiga. A Milene, Stephanie, Claudenir, a Fabiana e a Ana Rosa. Bom, mas teve uma galera que também já participou aqui hoje, já Não, legal. entrou no começo aí. Então, agradecer a todo mundo. Essa live vai ficar gravada. Eu vou depois também passar para você, Marcelão. Depois eu te passo Por favor. para você subir aí. Então, primeiro, agradecer a você por ter aceitado esse convite de participar dessa live, falar aí da sua experiência da hipnose, da hipnoterapia, dessa questão aí do falar em público, como isso foi para você, como que hoje você trabalha, como você ajuda as pessoas. Você deu aí seus depoimentos, falou aí de um modo geral como tudo tem acontecido. Então, muito obrigado por ter compartilhado essa informação comigo e principalmente com as pessoas que estavam aqui nessa live. É isso, irmão. Obrigado você aí por todo esse processo aí que você está me ajudando nas nossas conversas. Que a gente tem a nossa mentoria secreta ali. O Sani me liga para falar oi, eu alugo ele durante 3 horas, tipo a live. Nada, tranquilo. Mas, cara, brigadão pelo convite aí. Semana que vem eu vou fazer as minhas também e vou te chamar, porque eu queria que você falasse muito sobre ansiedade, que você é um cara que Opa! bate forte nesse ponto, Pode que eu chamar. acho sensacional. E, cara, brigadão quem ficou aí e vamos Galera, ó, fazer. seguem o Marcelo aí, hein, ó. Quem quer ser hipnotizado também, o Jefferson até não tá mais aí na live, então a gente não ia hipnotizar hoje mesmo, né, cara? Não, hoje Então, não. mas ó, seguem o Marcelo, porque ele também faz lives, tem bastante informação, ele ajuda muitas pessoas nas lives dele, hipnotiza também, então é legal. Então, Sim. não
se você quer passar pela hipnose, além de assistir as minhas lives, tem do Marcelo, que também vai, além de ajudar, se quiser passar pela essa experiência, entender como é esse processo, nas lives que ele faz também, ele sempre dá esse gostinho para as pessoas. Não é isso, Marcelão? É isso aí, irmão. Pô, E obrigadão aí, valeu, galera. só me falar o dia que eu tô dentro, hein? Vambora, vamos marcar aí que vai acontecer. Ah, Como é que eu faço aqui? uma foto, não, até Ah, uma é uma foto. foto, cara. E a galera vai bater essa foto, hein, Stephanie? Eu quero que vocês batam a Milene. Ó lá, já tem gente Marca seguindo nos você. stories lá, ajuda nós a levar a hipnose pro mundo. Isso, ó. Vamos fazer uma pose aqui, vocês batam a foto, postem lá no Instagram de vocês, marquem nós dois e a gente vai repostar a sua foto, beleza? Tá pronto aí? Então vamos lá, vamos lá. Aí, show de bola. Boa. Então, Marcelão, obrigado mais uma vez, viu, cara? E eu vou finalizar aqui, automaticamente já vai encerrar aí também, Show de beleza? bola, irmão. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu. Um beijo no coração de Obrigado. todo mundo aí. Não deixa de se inscrever no meu canal. Aqui do lado você pode se inscrever no meu canal. Aproveita para também ativar os sininhos, porque assim que sair o próximo vídeo, você será avisado. Eu sempre deixo aqui uma lista aí de alguns vídeos que você já pode assistir sobre o que eu já falei aqui no meu canal, tá bom? E aqui embaixo as minhas redes sociais. Me segue.